E outra coisa, Paulo, que eu queria te falar é sobre como a tecnologia também pode vir a economizar no cimento, aditivo e pigmento, sabe? Então, por exemplo, tem algumas máquinas, né, importadas que elas têm a dupla capa no paver. Então, o que é isso? Você faz um paver com uma camada mais grossa e outra fininha assim em cima, tá? Você faz... E geralmente, como são os pavers hoje? É uma camada só. É um produto todo igual. E esse aqui não, são duas camadas. Ô, Tônia, e esse tipo de paver, inclusive eu vi lá, eu estava na Concrete, né, Sim. onde eu te conheci. Aham. Como que funciona essa produção? É a mesma máquina? É a- É o mesmo molde? Como que É o funciona? mesmo molde, a mesma máquina, mas tem o dispositivo para dupla capa junto. Porque como funciona? Aqui tá a prensa, tá? Tá. E daí aqui é uma gaveta onde que tem o concreto com silo. Tem um silo e uma gaveta Aí embaixo. ele faz a primeira camada, É, a central. e aqui também. Daí aqui tem a segunda, a dupla capa, que seria outra gaveta com outro silo. Então, o concreto vem dos misturadores, eles caem nesses silos. Você tem um na direita e na esquerda e um central. Então, aqui está o central, a prensa, onde que tem Sim. o molde está aqui, uma prensa que prensa. Aqui tem dois silos, um para a camada principal, aqui para a dupla capa. E aqui tem duas gavetas, então os silos se abrem, cai esse concreto na gaveta. Quando é uma camada só tem essa parte. Quando é Sim. dupla camada, tem três partes. Então, são três partes. Então, como funciona? Aqui a camada principal vem a gaveta, ela enche o molde, aí prensa um pouquinho, daí depois vem a segunda camada, enche, e daí dá aquela prensada final, e daí sai o produto com duas camadas. Nossa, que interessante. Então, E eu seria pensei que isso. você usava algum tipo de silicone, alguma coisa de Não, cola para unir. Não, é a própria prensa que faz isso, né? Então, qual que é a diferença? Hoje a gente sabe que o agregado grosso, tipo pedrisco, dá mais resistência à peça e ele usa menos cimento. E o agregado fino, não dá tanta resistência, mas ele dá a beleza, fica aquela paver lisinho. Então, o que que acontece? Por exemplo, por que que o agregado grosso, você vai me perguntar, usa menos cimento? Porque o cimento, ele tem que cobrir toda a pedrinha ali. Para você cobrir uma pedrinha desse tamanho com cimento, você gasta esse cimento. Agora, imagine, que ao invés dessa pedrinha, um montão de mini pedrinhas. Então, o cimento ele tem que estar em volta dessa mini pedrinha. Só para colar ele tem uma Ele tem função. que estar em volta. Então, você usa menos cimento para cobrir uma peça grande do que 1 milhão de mini peças pequenininhas. Então, esse pedrisco, ele vai usar menos cimento. Então, os fabricantes que fazem uma camada só, eles têm que juntar o bom dos dois. A resistência do pedrisco com menos cimento, porém mais os finos, que seriam tipo areia, às vezes o pó de pedra que dá liga, para ficar um produto resistente e bonito. Agora, quando você tem dupla camada, é muito mais fácil, porque a parte de baixo você coloca mais pedrisco e usa menos cimento e vai estar resistente. Só que você usa uma camada menor, né? Consequentemente, você reduz. Daí, a camada de cima, você coloca só areia, porque você só quer beleza. Então, o paver fica muito mais liso, bonitinho, mas você não precisa da resistência, porque a resistência está na camada no de baixo. centro. E daí, outra coisa, aditivo e pigmento, você não precisa pigmentar a peça inteira e colocar aditivo na peça inteira. Você só coloca naquela camada fininha. Que vai aparecer. Então, você economizou cimento, aditivo, pigmento. É bom para o meio ambiente. Você é mais sustentável, você é mais competitivo. Você traz um produto mais inovador e mais bonito, porque a parte de cima que vai aparecer vai estar mais bonita.